educadoras! Hoje nós vamos falar sobre como criar a sua estratégia nas redes sociais, produzir seu conteúdo, dicas de aplicativos que vão te ajudar nessa produção. Vamos comigo? Você já conhece melhor o seu mercado, o seu público, o seu negócio, qual é o seu diferencial, o seu propósito e também já sabe como utilizar as redes sociais ao seu favor. Então agora é hora da gente pensar na estratégia, né? Como você criar seu conteúdo de uma forma estratégica, de forma que te ajude a alavancar as suas vendas e destacar o seu negócio nas redes sociais. Bom, e a gente vai partir do seu propósito para a criação da sua estratégia. Lembra que é o seu propósito que vai dizer qual que é o seu diferencial? Então, a partir daí, você vai entender como se destacar nessa rede a partir do que o seu próprio negócio tem de autêntico, ou seja, através da sua própria essência. Então, você precisa saber como transmitir a sua própria essência nos variados conteúdos que você vai produzir. E aí eu vou falar sobre um exemplo que a gente vai levar ao longo dessa aula para a gente entender como que a gente pode criar esse conteúdo. Nós temos uma marca de lingerie em que o propósito é levar autoestima para as mulheres, né? Seus atributos são atitude, força, feminilidade, conhecimento. E o seu diferencial é levar autoestima para mulheres através do conhecimento sobre o feminino e a inteligência emocional, associando isso aos seus produtos. Então, nesse contexto, a gente já entende aí qual que é a essência, né? Quais são os atributos que essa marca vai transmitir na criação do seu conteúdo, a atitude, a personalidade, enfim, tudo isso que a gente acabou de falar. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar qual que vai ser a nossa linguagem para a gente se comunicar com o nosso público. E dentro da linguagem, a gente tem a linguagem verbal e a linguagem visual. É muito importante a gente se preocupar em ter uma linguagem, em criar uma linguagem e saber como isso acontece, porque é isso que vai ser a identidade do seu negócio, né? Isso que vai dar identidade para o seu negócio e te diferenciar dos demais. A linguagem começa a partir da sua marca. A sua marca, né, o seu logotipo, lá, a sua logomarca, ela precisa transmitir esses atributos que você carrega no seu negócio. Então começa por aí. Se você ainda não tem uma marca, lembra que você pode criar lá no canva.com. E se você já tem uma marca, faça essa avaliação, se a sua marca transmite a essência do seu negócio, né? O que você quer passar para as pessoas que seu negócio representa. E o próximo passo é pensar nas cores que vão representar o seu negócio. As cores têm um papel fundamental para transmitir esses atributos, a essência da sua marca, porque as cores são capazes de nos gerar emoções. E já existem estudos que falam sobre o que cada cor pode nos gerar. O vermelho, por exemplo, está associado à excitação, ao dinamismo, à paixão, à agressividade e à energia, e é muito utilizado nas marcas de produtos alimentícios e automóveis. O azul está associado à confiança, profissionalismo, sinceridade, calma, seriedade e ao infinito, muito utilizado em marcas de bancos, produtos medicinais, produtos tecnológicos e companhias aéreas. O verde está associado ao crescimento, à renovação, à saúde, à juventude, à energia, ao dinamismo, à ética e ao orgânico. Ele é muito utilizado em marcas associadas à natureza, ao dinheiro e àquilo que é bom. O amarelo está associado ao estímulo, alegria, positividade, aconchego, simpatia e otimismo, utilizado em lugares como restaurantes para estimular o apetite e é usado para gerar dinamismo e alegria. O laranja está associado à inovação, à modernidade, à juventude, à diversão, à vitalidade e acessibilidade, utilizado em marcas que são dirigidas geralmente ao público jovem. Essa cor é ótima para expressar alegria e juventude. O roxo está associado ao luxo, à realeza, à sabedoria, à dignidade, ao mistério e à espiritualidade. Marcas associadas a conteúdo de fantasia, criatividade, imaginação e crescimento geralmente utilizam essa cor. O rosa está associado ao romance, à delicadeza, à inocência, diversão e feminilidade. Marcas associadas geralmente ao público feminino, romântico e delicado, associado a mulheres e flores.
O branco está associado à transparência, à pureza, à ingenuidade, à nobreza, à suavidade e à limpeza, e é usado para expressar o puro e o nobre. O preto está associado ao poder, ao mistério, à sofisticação, o prestígio e a temporalidade, e é usado em marcas que transmitem elegância, simplicidade, sofisticação e poder, associado também à noite. Um outro elemento visual que é muito importante também para transmitir a essência do seu negócio é a tipografia. E o que é a tipografia? São as letras que você vai usar nas suas imagens. Então a gente tem fontes, né, que são essas letras, como a Arial, a Calibre. A gente consegue personalizar a nossa comunicação a partir da escolha de fontes que não são tão convencionais como essas. E elas são capazes de passar contemporaneidade, tradição, sofisticação, simplicidade, trazer um teor corporativo e até dinamismo. Você vai definir de acordo com aquilo que você quer transmitir. E você precisa pensar na legibilidade dessas fontes, porque não adianta só você gostar e achar que a fonte vai transmitir a essência do seu negócio se ela não tiver uma boa leitura ali no celular, na palma da mão. Então não adianta você escolher fontes muito fininhas ou que são muito compactas, né? São emboladas e a leitura é muito difícil. Então você vai considerar isso também na escolha da sua tipografia. E aí lembrando que o Canva.com, ele já te disponibiliza diversos templates, né? Modelos que são prontos e editáveis e que você pode mudar essa cor, essa tipografia, e ele já te dá lá opções de cores e de tipografias, facilitando a sua produção desse conteúdo. E aí pensando no nosso exemplo, né, a marca da lingerie, dentre as cores citadas a gente poderia pensar num roxo escuro, né, a mistura do roxo e do preto, porque a gente consegue transmitir bem a essência da marca, mostrando a questão do poder que está associado ao preto e que e a gente fala de atitude, né? Que a marca ela tem uma atitude, então a gente pode correlacionar a atitude feminina, o poder feminino a essa cor. A gente também, quando falamos de lingerie, a gente fala de mistério, né, de fantasia, que estão associadas à cor roxa. A questão da sabedoria também associada à cor roxa faz parte da essência dessa marca, porque o propósito dela é levar a autoestima através do autoconhecimento, né? É levar a inteligência emocional, falar sobre a importância do feminino ao longo da história. Então, essas cores, elas poderiam definir, por exemplo, transmitir a essência dessa marca. E aí, ao criar essa linguagem, né, definir essa linguagem visual para a sua comunicação, você começa a reforçar a sua marca para o seu cliente a partir da repetição desses elementos. Então ele vai se repetindo e a partir de um certo momento eu não preciso ler que o post faz parte da loja de lingerie, porque eu já vou saber, porque eu sei que aquela cor e aquela fonte e aquele assunto pertencem àquela marca. Então isso é uma construção de comunicação que vai te ajudar a ser referência, ser vista como referência para a sua marca, porque você está repetindo elementos para o seu seguidor e gerando valor a partir daquilo que você está comunicando, né, do seu conteúdo. E aí uma outra dica é que se você trabalha com fotos no seu perfil, você utilize um filtro específico nas suas fotos. Isso também vai trazer homogeneidade para a sua vitrine, lembra da sua vitrine no Instagram? E você reforçar a sua identidade única, né? Trazer autenticidade para o seu conteúdo. E aí como que você pode usar esses filtros nas suas imagens? O próprio Instagram te oferece uma série de filtros que você pode usar. Aí você pode escolher um filtro específico, numa configuração específica. Lá você pode usar 0 ou 100% do filtro. Então você pode definir 50% do filtro e sempre usar 50% daquele filtro em cima das suas imagens, ou em outros aplicativos de edição de imagem. E aí você já consegue trazer uma identidade mais uniforme e uma linguagem para a sua marca, para a sua empresa, para o seu negócio. Então lembra que na última aula nós falamos que a dinâmica das redes funciona como um shopping,
que você tem ali várias vitrines, né? O seu negócio ele é uma vitrine em que várias pessoas estão passeando, vendo segmentos variados, mas a partir do momento que ele vê a sua vitrine, ela precisa chamar a atenção do seu público, e aí a gente consegue chamar a atenção a partir dessa linguagem visual, né, dessa comunicação visual, que é o nosso primeiro impacto ali. A gente geralmente não vê os textos de legenda pensando no Instagram, a gente vê uma série de quadradinhos com imagens. E aí o que te faz entrar nessa loja? É a vitrine. E depois que você entrou na vitrine, o que vai te conquistar ali? São os produtos, né, as informações que você tem, o atendimento, e aí tudo isso envolve a sua linguagem verbal. E a linguagem, ela envolve o seu tom de voz, né, as informações que você tem ali sobre o que você está falando e também o relacionamento, a forma como você está sendo atendido, o que você está criando ali de relacionamento com aquela marca. E aí, pensando nessa dinâmica de shopping, que você tem várias pessoas transitando, vários outros segmentos, o que vai chamar a atenção do seu possível cliente, da pessoa que está transitando ali naquele shopping? A vitrine. Inicialmente é a vitrine que vai chamar a atenção, seja a comunicação que tiver ali. E aí no Instagram é a mesma coisa, se o consumidor ele entra no perfil da sua marca, do seu negócio, ele vê ali primeiramente uma vitrine. E o que vai fazer ele entrar na loja? Né? O que vai fazer ele entrar numa loja? É justamente o que está sendo comunicado ali na vitrine. Por isso a importância da sua comunicação visual nas redes, né? Porque ali o primeiro impacto é a vitrine, são aquelas fotinhas, principalmente no Instagram, né, que tem essa lógica de uma série de fotos, são as fotos que vão fazer o cliente querer clicar ali, o consumidor clicar para saber mais informações sobre aquela primeira informação visual que está na vitrine. E aí depois que você entrou na loja, o que te faz criar interesse em comprar, em adquirir um produto ou serviço daquela loja? A forma como o produto ou serviço está exposto, a clareza nas informações, o atendimento, o relacionamento que você vai criando ali. E nas redes sociais, a linguagem verbal é responsável por essa parte. Então, nas redes sociais, você precisa informar, explicar, exemplificar, descrever, conquistar, interagir, engajar e atrair. Então, tudo isso você consegue a partir do apoio da sua legenda, que é a forma de comunicação direta com o seu cliente sobre aquilo que você quer falar. E aí a forma como você fala com o seu público, ela interfere na forma como você vai ser percebida por ele. Então, lembra que lá na primeira aula a gente pesquisa como o nosso público fala, quais que são as gírias e expressões que ele usa? É justamente para esse momento, para a gente também adotar essa linguagem, se couber no nosso negócio, se a gente achar que é interessante, para a gente criar uma proximidade, né? É muito mais fácil eu me identificar com aquilo que eu já conheço, que é parecido comigo. Então, talvez valha a pena eu usar algumas expressões que o meu público usa para criar essa identificação, essa proximidade. E lembra da Carol, a persona da marca de tênis? Essa marca precisa saber como a Carol fala, como ela se comunica, né? Já identificar quais expressões possivelmente ela usa, sobre o que ela fala, como ela fala, para tentar se aproximar, né? Para ter uma comunicação próxima aí da Carol e conseguir passar, dialogar com ela, se relacionar com ela, de forma que ela se sinta confortável também interagir com você por identificar essa proximidade. E uma dica é que você utilize os emojis para te ajudar na expressão do seu texto, a passar o tom do seu texto. A gente tem os emojis expressivos, né, que são as carinhas, que ajudam a reforçar o sentimento que a gente está querendo passar, né? Porque com as redes sociais a gente tem essa possibilidade de interpretações variadas. E aí quando a gente coloca o emoji, a gente consegue passar esse sentido. Então aqueles emojis do WhatsApp, carinha feliz, carinha triste, brilhinho, coração, use os emojis que você achar que cabe ao seu negócio e que vão destacar o tom do seu texto, além de destacar
os pontos-chave do seu texto, as principais temáticas, as palavras-chave. Quando você tem um texto grande, por exemplo, no seu post, você pode usar um emoji perto da palavra que é o tema principal, que é uma palavra-chave mesmo do seu post, e aí a pessoa, ela já bate o olho primeiro no emoji, ele chama mais atenção e ela já sabe sobre o que o post está falando. Isso porque a nossa leitura nas redes sociais, às vezes ela é muito dinâmica, né? A gente vai passando muito rápido, às vezes a gente vê textos longos e fica com preguiça de ler porque a gente está ali no momento de lazer, talvez a gente não quer receber tanta informação, mas sim assistir mais vídeos, coisas do tipo, e aí aquele texto é importante de ser lido. Então, quando você destaca aquela palavra-chave, pode ser que gere mais interesse em ler o seu texto quando ele é um texto mais longo. Então, use isso ao seu favor, use esses emojis para fazer essas marcações também. E aí, uma outra tática interessante para atrair o seu cliente através do texto é usar uma técnica que chama AIDA. A AIDA é uma técnica de atração mesmo a partir dos textos. Ela faz com que você fale da dor do cliente e depois mostre para ele o caminho para solucionar essa dor a partir do seu produto. Tudo isso a partir da forma como você constrói o seu texto, né? Então, o que é o AIDA? O A é de atenção, ou seja, a primeira frase lá do seu texto, ela precisa chamar a atenção do seu público. E é muito legal você falar da dor dele, né? Por exemplo, está em busca de uma lingerie para estar sempre arrasando com conforto e charme? Ou seja, às vezes a dor da sua cliente é exatamente essa. Ela quer uma lingerie que seja confortável para o dia a dia, porque a rotina dela é muito corrida e é uma coisa que incomoda, mas ela também quer que seja uma lingerie diferenciada, que não seja básica. Então você está falando ali da dor da sua cliente. E aí a gente vai para o próximo passo do texto, que é o I. O I é de interesse, é você falar que você tem a solução para aquele problema, para aquela dor. Então você vai apresentar a solução da dor daquele cliente. Então seria: a nossa linha poderosa é para mulheres que não abrem mão de uma lingerie diferenciada mesmo no dia a dia. Ou seja, você fala que você tem a solução e já gera o interesse do seu cliente querer saber mais informações sobre aquele produto. Aí depois você tem o D de desejo, que é quando você fala dos atributos específicos da sua solução e que você gera desejo mesmo a partir dessas qualidades que você cita. Então poderia ser: são peças limitadas, feitas à mão, de algodão e desenvolvidas para te deixar ainda mais bonita, com o conforto que você precisa, num ótimo preço, de R$ 39,90 a R$ 69,90. Então aí você já gerou o desejo, apresentando as características do seu produto. E aí, por último, a gente tem o A de ação, que é quando você vai indicar qual que é o caminho para o cliente adquirir aquele produto, aquele seu serviço sobre o qual você está falando, e você vai solucionar, indicar para ele como solucionar aquela dor. Então é um momento que você fala que quer saber mais ou já garantir a sua? Acesse o link na bio e converse com a gente no WhatsApp. Então aí você direciona ele à compra, né, do seu produto. Então isso é muito legal para potencializar as suas vendas a partir da construção do próprio texto. E para te ajudar a escrever os textos de uma forma mais humanizada, defina qual que é o seu tom de voz, né? Como uma pessoa, um atendente seu ou você falaria com o cliente ali? Quais são as características humanas que seriam atribuídas nessa fala? Seria uma fala divertida, né? Uma comunicação divertida, ou mais sofisticada, ou carregada de responsabilidade? Como que seria essa fala se ela fosse presencial? Então, tente expressar isso na construção do seu texto e crie esse tom de voz. Quando você define como a sua empresa fala, se ela se comunica de uma forma divertida, por exemplo, fica mais fácil de você escrever os textos e transmitir a sua essência com uma coerência, né? Eu já começo a reconhecer que aquela marca é divertida se toda vez ela posta o texto com esse tom de voz. E aí, definindo a sua linguagem, aí sim é hora de pensar na produção do seu conteúdo.
E aí nós vamos pensar essa produção de conteúdo em forma de linhas editoriais, que são como se fossem quadros de um programa de televisão, né? Você ali tem temas que já separados, mas que falam de assuntos diversos dentro daquele tema. Então, é basicamente essa a lógica das linhas editoriais e eu vou te contar como que ela é importante para o seu planejamento e para a sua gestão. O primeiro passo antes de criar essas linhas editoriais é pensar que os seus conteúdos, eles devem ser úteis, eles devem atender a necessidades emocionais, né? Eles precisam ali gerar um valor. Você precisa ter um objetivo com ele e entregar algo para o seu cliente. Afinal de contas, a gente está na rede para se relacionar com o público, né? Então a gente precisa entregar valor para que ele continue acompanhando o nosso negócio nessa rede. E aí, a partir do momento que o seu cliente consegue perceber a entrega desse valor, ele passa a enxergar a sua empresa não como uma relação de compra e venda dele apenas, mas sim como uma necessidade. Eu quero seguir essa marca porque, além de ter acesso a produtos que eu gosto e serviços que eu gosto, ela me ajuda em outros sentidos. Ela me oferece um conhecimento sobre essa área, ela me dá dicas de como fazer, de como usar esse produto de diversas formas. Então, eu quero que essa página faça parte da minha vida. É esse o pensamento do consumidor, do cliente, na hora de decidir quem que vai ficar ali na lista de seguidos dele ou não. Então a gente precisa se fazer necessário para o nosso cliente, para o nosso seguidor. Então por isso, trazer conteúdos úteis, conteúdos que atendam às necessidades emocionais deles, transmitindo a nossa essência. E essas linhas editoriais, geralmente elas já têm um tema pré-definido, um formato de conteúdo pré-definido, né? Se é um story, se é um post para timeline, se é um IGTV, e também a frequência, se eu vou postar 1 ou 2 vezes por semana, ou 1 vez por mês, e isso tudo de acordo com o que eu consigo produzir de conteúdo para o meu negócio. Então você precisa fazer uma avaliação do tempo que você tem para investir nessa comunicação e criar essas linhas editoriais, definir essa frequência com base nisso, com base no tempo que você tem disponível para produzir esses conteúdos. E aí, para ficar mais fácil de entender, eu vou trazer o exemplo lá daquela marca de lingeries. Nela, as linhas editoriais são a primeira, de produtos, né? A linha editorial é para falar dos produtos e os conteúdos são fotos dos produtos montados em um cenário ou vídeo da modelo mostrando o produto, que serão postados 2 vezes por semana na timeline e nos stories. Aqui entram também as promoções sazonais. Com essa linha editorial, a loja está apresentando o catálogo dela, né? O item de venda. Então, precisa ter uma frequência maior do que a dos outros posts. Então, no caso de um outro tipo de negócio, às vezes poderiam ser mais posts, posts sobre esse item, né? Sobre essa linha editorial. Mas aqui, para ela é interessante 2 vezes por semana. Uma outra linha editorial dessa marca é Tirando Dúvidas com Profissionais. Nela, a empreendedora, ela abre uma caixinha de pergunta nos stories para as pessoas colocarem ali as suas dúvidas e aí depois ela grava um vídeo para o IGTV respondendo essas dúvidas das clientes. Então ela acaba gerando valor para o seu cliente e para o seu produto e acaba contribuindo para o seu negócio de forma que ela se torna uma referência ali, né? Ela se torna um ponto de apoio em que as suas clientes podem tirar dúvidas com ela nesse espaço. E como esse conteúdo é um conteúdo mais complexo, né? Que ela precisa preparar um cenário, o visual, precisa ter uma edição desse vídeo, ela faz esse post de 15 em 15 dias, ou seja, 2 vezes por mês. E aí uma outra linha editorial é a linha editorial #Sextou, que é uma linha editorial mais descontraída, até por isso traz a linguagem da internet, né? Essa coisa da hashtag. Ela fala sobre sensualidade de uma forma mais descontraída. Os conteúdos são uma galeria com uma imagem com frases mais apimentadas ou sobre autoestima de uma forma mais leve e uma outra imagem com uma sugestão de lingerie para aquela sexta-feira. Então, ela consegue com essa linha
editorial trazer um conteúdo mais descontraído e também reforçar o seu produto. E esse post ele acontece semanalmente, toda sexta-feira ele acontece nos stories e na timeline. E a última linha editorial dessa marca está muito envolvida com o propósito dela, né? A linha editorial é para trazer a questão do autoconhecimento, da autoaceitação que estão associados à autoestima, que é o fator principal do propósito dessa marca. Os conteúdos são estímulos à autoestima a partir do uso da lingerie, apresentando técnicas e dicas de autoconhecimento, associando a inteligência emocional. E aí são posts com frases e textos motivacionais na legenda, e vai ser postado 2 vezes na semana na timeline. Viu? As linhas editoriais elas já têm temas pré-definidos, os formatos pré-definidos, a frequência, e você, a partir do momento que você define essas linhas editoriais, né? Aí eu vou falar sobre produto, eu vou falar sobre autoestima, vou fazer vídeos tirando dúvidas. Eu consigo depois ir mudando os temas dentro desse tipo de conteúdo que eu defini que a minha empresa vai ter durante um período. E aí é testar, né? Ver se esse formato, essa linha editorial que você está pensando vai funcionar, né? Se vai gerar engajamento e repensar a estratégia se você não está tendo os resultados esperados. E aí, para facilitar, né, a gestão desse conteúdo, quando que você vai produzir, quando você vai postar, eu sugiro que você crie um cronograma de postagens, ou seja, separe um calendário e marque nele quais dias vão entrar cada post com base naquela frequência que você já definiu. E aí lembrando que essa frequência ela é definida a partir do tempo que você tem para produzir esse conteúdo. Não adianta você pensar numa frequência de 4 posts por semana de um determinado tipo se você não consegue produzir esses posts para que eles entrem 4 vezes por semana. Então você precisa fazer essa avaliação. E a partir da criação desse cronograma, fica até mais fácil de você se organizar para preparar antes esse conteúdo, para produzir esse conteúdo. E as linhas editoriais contribuem principalmente para a consistência e para a constância do seu negócio nas redes sociais. E eu vou te contar por que essas 2 palavrinhas você precisa levar para a sua vida para gerir a sua rede social. A consistência ela está relacionada diretamente à utilidade do seu conteúdo, né? A qualidade do seu conteúdo, é você pensar no seu conteúdo como algo útil para o seu cliente. Quando a gente fala de algo consistente, a gente fala de algo sólido, algo que é homogêneo, algo que tem uma coerência. Então, quando uma marca ela tem uma consistência, quer dizer que ela é coerente na comunicação dela, naquilo que ela fala, ela vai construindo algo que é sólido, né? Que no final das contas, tudo aquilo ali que ela está falando faz sentido de acordo com o que ela é. Então, quando a gente se preocupa com a consistência de uma comunicação, a gente está se preocupando também com a qualidade que a gente está entregando ali para o nosso cliente, a qualidade que a gente está oferecendo a partir da nossa comunicação, a partir dos nossos produtos, enfim, do nosso relacionamento. E quando nós falamos em constância, nós falamos em frequência, nós falamos no quanto eu estou aparecendo ali e estou em relacionamento com o meu público. Então, é importante a gente ter uma constância pré-definida, porque a gente assume várias funções, né? Muitas empreendedoras são responsáveis por vários processos dentro do seu negócio, talvez todos. Então, você precisa ter bem claro o tempo que você vai dedicar para a produção de um conteúdo, para se comunicar com seus clientes, para você não perder o relacionamento com eles. Afinal de contas, é válida aquela frase: quem não é visto, não é lembrado. Se eu entendo como que eu organizo meu tempo para produzir conteúdo, para estar ali me relacionando, é muito mais fácil de eu me fazer presente com o meu cliente de uma forma constante, de uma forma em que eu não fique 2 semanas, 1 mês sem falar com ele, né? À medida que você vai falando mais com o seu cliente, vai se relacionando mais, vai aparecendo mais, ele vai lembrar mais da sua marca e aí você começa a ser vista por ele como uma referência no seu tipo de negócio, né? No tipo de produto ou serviço que você oferece.
E a partir disso, eu trago aqui uma pergunta que é muito frequente. Quantos posts eu devo fazer na minha rede social? E aí isso é influenciado justamente por essa gestão do seu tempo, quanto você consegue produzir o seu conteúdo, mas o ideal é que você tenha pelo menos, no mínimo 2 posts por semana, e no máximo de 15, né? Um por turno ao longo da semana. Você não precisa se preocupar em produzir mais que isso. Isso já é muito bom, você já está aparecendo ali de manhã, à tarde e à noite, talvez, para o seu cliente. Você está produzindo 15 conteúdos de segunda a sexta e de forma ali bastante constante para o seu cliente. Agora, 2 conteúdos, você também já consegue atender essa necessidade de ser visto pelo menos de vez em quando pelo seu cliente, pelo seu seguidor ali. Você se faz lembrado semanalmente. E aí, se for possível, você faça mais stories, né? Pelo menos 3 stories por dia já seria muito legal. E como o stories ele permite essa informalidade, né? Conteúdos mais de dia a dia, só de você aparecer ali e trazer uma informação relevante sobre o que você está fazendo, sobre algum produto que você tenha, ou passar algum contato, você já está ali se fazendo lembrado pelo seu seguidor. E aí você pode também estar se perguntando, mas será quantas linhas editoriais eu crio? Isso vai depender também dessa frequência que você definir de postagem. Se você vai postar 2 vezes por semana, você não precisa ter muitas linhas editoriais. Talvez 2 ou 3 já vão ser suficientes. Agora, se você faz 15 posts por semana, você precisa ter um número maior de linhas editoriais para aqueles posts não ficarem repetitivos. Então pode ser que seja ideal você ter aí umas 8 linhas editoriais, por exemplo, diferentes, né? Então você traz 8 temáticas diferentes, tipos de posts diferentes para o seu perfil. E aí agora você deve estar se perguntando o que eu vou postar, o que eu vou fazer de conteúdo para os meus seguidores. E aí, você já tem um acervo de informações muito grandes, que é aquele lá da aula 1, né? Você já sabe ali os interesses do seu cliente e agora é começar a pensar mesmo no que você pode oferecer de conteúdo que poderia agradar, interessar o seu público. Então, é hora de você abusar da sua criatividade e colocar a essência do seu negócio nesses posts. E eu vou te dar algumas ideias agora. A primeira delas é apresentar o seu produto e o seu serviço de forma atrativa, né? De uma forma em que ele se destaque naquele post. Então, entenda qual que é a melhor forma de destacar o seu produto ou serviço e coloque naquela imagem, né? Então, você pode, por exemplo, criar um cenário, e isso dá para você fazer em casa, com os elementos que você tem em casa, para contextualizar o seu produto, mas com ele em destaque. E eu te dou uma dica: se você tem um produto que é mais escuro, escolha um cenário que é mais claro, que tem o fundo mais claro, de forma que o seu produto vai ficar em evidência. E o mesmo para o contrário, se você tem um produto que é mais claro, opte por um cenário mais escuro e tire a foto do produto de forma que chame a atenção. Então, se você trabalha com pães artesanais, por exemplo, você pode colocar esses pães numa cesta, montar uma mesa de café da manhã e tirar essa foto, né, de forma que o seu produto está bastante em evidência ali. Então você já cria ali um cenário atrativo, vontade de tomar um café da manhã desses, né, com esse pão. Então, pensar como as pessoas utilizariam o seu produto também é uma outra forma muito importante. E aí é um momento que você pode trazer pessoas, né? Se você tem 2 fotos diferentes, a foto do pão, da mesa do café da manhã, e você pode ter uma foto de uma pessoa comendo pão, mostrando a funcionalidade do seu produto. É muito importante a gente mostrar usabilidade e também ser criativo na forma de pensar essa usabilidade. Essa é uma estratégia muito, muito legal de você investir tempo e esforço, porque quanto mais funcional você mostra que o seu produto ou serviço mais você convence o cliente de que aquilo não é um desejo.
e sim uma necessidade dele. Mostre também outras pessoas utilizando, assim, os seus próprios clientes, ao marcar o seu negócio nas redes, reposte as fotos deles com autorização prévia, claro, é bom você perguntar para eles se você pode repostar a foto deles no seu perfil, mas aí você mostra que variados tipos de pessoas usam o seu produto e como eles usam, porque cada um também tem uma forma única, né, de usar muitas vezes, cada um vai atribuir a sua personalidade e isso vai gerar confiabilidade ao seu produto, ao seu negócio, né, e mostrar que outras pessoas estão usando pode me fazer querer ter aquele status daquela pessoa que está usando. Então isso é muito importante para atrair a atenção do seu público. E além disso, você acaba ainda reforçando, né, o relacionamento que você tem com o seu cliente quando você reposta uma foto dele ou dela previamente autorizada, né? Porque você começa a destacar ele no seu negócio e reforça o senso de pertencimento que ele tem da sua loja. E além disso, você gera um status para ele e para outras pessoas, como a gente disse. Então, para ele pode ser muito benéfico esse tipo de ação, que vai gerar aí uma satisfação pessoal. Nessa mesma linha, é legal você trazer também os depoimentos dos seus clientes, né, os feedbacks positivos. Isso também reforça a questão da confiabilidade. Então, da mesma forma que você pede autorização para repostar uma foto, peça para o seu cliente autorização para repostar aquela mensagem e publique nas suas redes, nos stories. Principalmente o stories é o canal mais adequado e você pode deixar lá nos seus destaques. Porque aí um novo usuário que está chegando, né, um possível novo cliente que está chegando ali na sua página, ele pode se assegurar da qualidade e que o seu produto existe, que ele vai ser entregue, que ele tem uma qualidade através desses depoimentos. Se esse depoimento, esse feedback, ele vem do WhatsApp ou até no próprio Instagram ou Messenger, lembre-se de respeitar a privacidade do seu cliente. Então, faça o print apenas do feedback. Não exponha informações que vocês conversaram antes, que são informações pessoais. Não exponha a imagem ou o número desse cliente. Então, você vai ter que fazer um corte aí nesse print para tomar esse cuidado, porque aí você pode ir contra o objetivo, né? Que é gerar uma reputação positiva do seu atendimento, do seu produto, do seu serviço, e para aquele cliente que já comprou, você acaba gerando uma reputação negativa se você expõe algo que ele não gostaria que expusesse. Então, além da autorização, se preocupe com a privacidade do seu cliente. Você pode falar também do seu negócio, né? Contar a história do seu negócio, falar mais sobre o seu propósito, o que te levou a criar o seu empreendimento, falar do benefício que você quer gerar para o seu cliente, contar a sua história, a sua jornada, né? Os desafios, as superações. Contar sobre o seu time, se você tem uma equipe que trabalha com você, contar sobre a sua história até conseguir criar este empreendimento. Tudo isso faz parte da construção do seu negócio e você trazer isso pro seu cliente, você aproxima ele mais do seu negócio, você faz com que ele conheça o seu negócio mais a fundo e faça parte disso junto com você. E muitas vezes a sua jornada pode fazer com que ele se identifique com o seu negócio, porque ele teve uma jornada parecida, né? Porque ele admira aonde você chegou, o que você está construindo com a sua marca. Fale sobre isso, fale sobre a evolução, sobre o que você quer para o seu negócio, sobre os seus sonhos, as suas expectativas em relação ao seu negócio, porque isso vai trazer humanização no seu conteúdo, né? Você vai mostrar que o seu negócio é feito por um ser humano, que no caso é você e a sua equipe, e que vocês têm um olhar humano sobre esse negócio. E aí um adendo é a gente parar para pensar sobre essa relação humana, né? Quando a gente está pensando na produção desses conteúdos, é sempre pensando no negócio. Se você vai falar de você vai falar de você como empreendedora. Você não vai trazer pontos da sua vida pessoal
para o seu negócio, porque uma coisa é você pessoa física, outra é você a pessoa jurídica. É claro que você tem que passar essa humanidade, mas tem que passar como empreendedora, se apresentando como dona do seu negócio e não como a pessoa que vai para a festa ou que gosta disso ou daquilo. Não é isso. O foco ali é falar com os seus clientes sobre o seu negócio. E aí um outro tipo de conteúdo é você mostrar os bastidores, né? Aquilo que a gente conversou que vale mais a pena trazer no Stories. Mas se é uma novidade, por exemplo, algo que está sendo feito, vamos supor que você trabalha com costura e aí você quer, você está trabalhando com um novo tipo de costura. E aí você tira uma foto do detalhe daquilo que você está fazendo à mão e fala que vai falar mais sobre aquilo no próximo post, que em breve terão novidades, né? Isso aí é também trazer os bastidores, mas você pode trazer para a sua timeline, que é algo que pode ser legal você afixar lá na sua vitrine, né? Que é a sua timeline, que conta ali a sua história. E além disso, você pode mostrar os processos, né? Como que funciona cada processo, qual que é o cuidado que vocês têm em cada etapa, né? O que você tem, se você faz tudo dentro do seu negócio, qual que é o cuidado que você tem em cada detalhe ali para aquele produto chegar até o cliente da forma que chega, porque aí você vai agregando valor ao seu produto e ele vai entendendo que o preço talvez não é um preço alto, né, a ser investido pelo trabalho que você tem, mas cuidado para não mostrar isso em excesso, né, de vez em quando, assim, para não parecer que você quer falar que aquela pessoa tem que investir no seu produto por conta disso, por conta do seu processo, porque assim como você, outras pessoas também cumprem esse processo, mas é o conjunto de conteúdos é o que vai te diferenciar. Um outro tipo de conteúdo também são os conteúdos colaborativos, que é quando você chama uma outra pessoa da mesma área para para discutir sobre a área de vocês, né, e traz isso para o seu público como forma de conhecimento, capacitação. Ou então, quando você convida um outro negócio que tenha conexão com o seu e vocês divulgam os produtos de vocês de forma conjunta, de forma que vocês falem sobre a usabilidade deles juntos, ou como que um é complementar ao outro, né? Quais são os benefícios deles serem complementares, de usar eles de forma complementar. Enfim, você consegue, quando você faz conteúdos colaborativos, atingir dois públicos, o seu público e a audiência desse outro negócio. E essa lógica, ela vale para os influenciadores. Quando você seleciona pessoas influentes no seu meio, e isso eu não falo só blogueiros, mas tem pessoas no nosso meio que conseguem influenciar outras pessoas. Geralmente elas têm até a base de seguidores mais altas do que as pessoas que a gente conhece, né? Ela tem um volume de seguidor maior, mas ela tá ali naquele meio local, não que elas são reconhecidas nacionalmente ou mundialmente. Então, chamar essas pessoas, convidar elas a utilizar o seu produto e falar sobre eles, ou tirar fotos, né, dessas pessoas com seus produtos, pode ser interessante porque geralmente essas pessoas elas influenciam de fato a audiência delas, inclusive no processo de consumo, né? Se ela fala que aquilo é bom, que ela usa e tudo mais, ela certifica a qualidade e muitas pessoas que confiam naquilo que ela fala vão comprar e vão buscar o seu produto ou pelo menos buscar conhecer o seu produto. E se você tiver a habilidade com o vídeo, você mesma pode ser essa pessoa influente do seu negócio, né? A partir do momento que você passa autoridade sobre aquilo que você está falando, você pode se tornar essa pessoa e ajudar você mesmo, seu negócio, a gerar um valor de aprendizado para os seguidores. Então, se você é uma pessoa influente também na sua pessoa física, utilize disso para reforçar o seu negócio. A partir da humanização ali em que você está usando o produto, você aparece. E aí lembrando que você vai fazer, se for um conteúdo muito técnico, você vai colocar no seu negócio, no perfil do seu negócio. Agora, se você só quer falar sobre a qualidade do produto, se você quer
mostrar você usando o produto, leve para sua rede pessoal, né? Como pessoa física, como ser humano, como consumidor da sua própria marca, né? Se coloque nesse lugar. Isso é mais interessante do que você postar uma foto sua, que é dona do empreendimento, lá no perfil do seu negócio. Porque aí, nesse caso, você é suspeita. E por mais que as pessoas saibam que lá, as pessoas que estão no seu perfil pessoal saibam que você é dona daquele empreendimento, ainda assim você fala ali da sua vida pessoal e não do seu negócio diretamente, entende? Então as pessoas ainda conseguem separar e diferenciar esses momentos de empreendedora e consumidora e pessoa física. E aí a gente também tem as datas comemorativas, né, que podem ser conteúdos aí das nossas redes. Mas as datas comemorativas, elas têm que ser pensadas além de um post. Elas têm que ser pensadas como ações, né? O que você pode gerar de ação para atender às necessidades emocionais do seu cliente naquele momento, porque geralmente as datas comemorativas, elas estão associadas à emoção, né? Um dia das mães, um dia dos pais, um dia dos namorados, tudo isso te gera algum tipo de sentimento, a gente fala sobre sentimento. Então, como eu criar ali uma ação além de um post, além de falar Feliz Dia dos Namorados ou Feliz Dia das Mães? É eu pensar, por exemplo, em associar estratégias. Eu posso, por exemplo, criar uma ação falando para as pessoas que elas podem enviar as fotos delas com as suas mães e para elas colocarem uma frase e mandarem o arroba da mãe, que no Dia das Mães vão ser postados no mural, vai ser criado um mural lá nos stories com as fotos, essas frases e a marcação para funcionar como uma surpresa para a mãe. E aí essa mãe, ela ganha o status de estar aparecendo no perfil desse negócio, né? Então isso é uma estratégia. E você pode associar ainda uma outra ação, que é quem enviar essas fotos, esse material, ganha um cupom de 15% de desconto na loja. Então você pode, você torna a data comemorativa algo maior do que apenas postar um Feliz Dia dos Namorados, um Feliz Dia das Mães, um Feliz Dia dos Pais. E aí você tem um maior destaque nessas datas comemorativas, em que várias lojas e vários outros negócios estão postando o mesmo conteúdo, né? Dando o Feliz Dia dos Pais, das Mães, dos Namorados, enfim. E aí você gera valor, né? Se diferencia dos demais. Os outros estão dando só essas felicitações, você não. Você está criando ali uma experiência, né, de relacionamento com o seu cliente, fortalecendo o vínculo entre vocês. E aí, nesse caso, é muito importante que você mensure, né, os resultados dessas ações, desses conteúdos. Nesse caso, você pode pensar quantas pessoas participaram, né, dessa ação do Dia das Mães, quantas pessoas compraram com o cupom que você disponibilizou, quantos seguidores você ganhou nesse período, né, que pode dizer que as pessoas compartilharam com seus amigos e aí você ganhou mais seguidores. Como foi o resultado de vendas comparado ao ano anterior, né? E aí lembre-se que se você não tiver esse registro, comece a partir de agora para que no ano que vem você tenha esse parâmetro e esteja sempre melhorando, sempre fazendo o seu negócio crescer. E aí todos esses dados, eles são importantes para você entender a conversão dos seus esforços de comunicação, né? Quanto você está vendendo a partir da criação dessas campanhas, desse pensamento mais estratégico sobre a sua comunicação, o seu relacionamento. E aí nós vamos para a dúvida mais comum e a pergunta de ouro, que é: como ganhar seguidores? Bom, o primeiro passo é investir no conteúdo. Se você não tem uma página ainda, não divulgue para os seus amigos, para sua família, sem postar alguns conteúdos, né? Eles têm que chegar naquela página e ver o que você tem a oferecer. E se você não faz isso, se você não posta os conteúdos, você está perdendo uma oportunidade aí de apresentar o seu negócio, benefícios, apresentar quem trabalha com você ou se apresentar para aquelas pessoas. Então, a dica é que você poste pelo menos 9 conteúdos
antes de mandar, de divulgar para as outras pessoas, porque aí você vai encher aquela sua vitrine, né? Aquela sua timeline. E se você já tem uma página, já tem um perfil, lembre-se da utilidade dos seus conteúdos. Você acha que seus conteúdos estão sendo úteis para o seu cliente? E acima disso, você acha que os seus conteúdos estão transmitindo a sua essência para os seus clientes? Estão reforçando a sua marca mesmo na cabeça dos seus clientes, para eles conseguirem te ver como uma referência, para eles criarem cada vez mais um sentido de necessidade de seguir a sua marca naquela rede, de acompanhar a sua marca e de querer consumir o seu produto a partir da relação que vocês estão criando? Então, é importante a gente investir aí no conteúdo. Se a gente já criou, a gente faz essa avaliação. Se a gente ainda não criou as páginas, a gente faz essa postagem de conteúdos antes. E essa regra, ela se aplica também ao Facebook, né? Nessa questão de conteúdos, de já criar a página e divulgar ela completa, com a foto do perfil, com a foto de capa e com esses posts de apresentação, né? Os primeiros conteúdos em que você se apresenta para as pessoas e fala sobre o que você é, o que você faz, como funciona. A segunda dica é você divulgar as suas páginas em outras redes sociais. Então, se você tem uma página no Facebook, mande para os seus amigos, né, através do WhatsApp. Se você está no Instagram, você pode falar que você tem uma página no Facebook, que você tem um canal de atendimento no WhatsApp. Então, falar dessas outras redes e levar o público que está numa rede para outra pode te ajudar a aumentar a base de seus seguidores. E aí, quando a gente cria um conteúdo útil no WhatsApp e a gente pede aquela forcinha, né, para a família, para o amigo, para dar uma divulgada, ele se sente mais confortável para divulgar para outras pessoas, né? Então, se eu estou gerando utilidade, ele fala, opa, vou repassar porque isso é conhecimento. Fulano ou ciclano pode também estar interessado em saber sobre isso, né? Pode ser algo que ele não saiba e eu vou contar isso para ele. Então, é importante a gente pensar no conteúdo útil até nesse momento em que você está divulgando para outras pessoas as suas redes. E é importante você considerar que não é uma relação em que você está transformando os seus familiares e os seus amigos nos seus funcionários. Então, você não pode estar sempre pedindo eles para fazer esse tipo de coisa. Você pode enviar um conteúdo útil desses uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias e pedir essa forcinha, né? Mas lembre-se de enviar só conteúdos úteis. E aí, a partir do momento que você traz conteúdos úteis no seu Instagram, no seu Facebook, você só envia o link e fala, nossa, essa é uma curiosidade sobre, por exemplo, lá o óleo de coco. Sobre o óleo de coco, acesse esse post, você vai ver os benefícios que o óleo de coco traz. Aproveita e já manda para os seus amigos para me dar aquela força e tudo mais. E aí você faz com que o seu conteúdo também seja lembrado por essas pessoas como algo útil, como algo bom, né? Você trabalha a reputação, inclusive para essas pessoas próximas que já têm uma predisposição para consumir os seus produtos e serviços. Uma outra dica é em perfis de concorrentes ou de negócios similares ao seu e começar a seguir as pessoas que seguem essas páginas. Se elas seguem as páginas desses produtos que são parecidos com o seu, esse negócio que é parecido com o seu, ela pode se interessar pelo seu negócio. Essa é uma tática de captação de cliente, né? Só que no âmbito virtual, no âmbito da rede social. Então, é uma forma de otimizar essa captação, né? E que você não necessariamente precisa de um investimento, por exemplo, para alcançar. É algo mais manual, mas que pode te trazer bons resultados, porque você está indo de uma forma direcionada nas pessoas que possivelmente vão se interessar pelo seu tipo de produto e serviço. E aí existem ferramentas que fazem isso por você, né? Esse processo automatizado de buscar os clientes e trazer para a sua página. Só que muitas vezes essas ferramentas burlam as regras, a política do Instagram e do Facebook. Elas de fato enganam o algoritmo e quando isso é percebido pela plataforma,
eles podem tirar sua página do ar e depois de uma série de confirmações é que você consegue reativar, se você conseguir reativar. E além disso, muitas vezes eles trazem seguidores irreais para você, que não tem de fato um interesse real no seu produto, que ele identificou que essas pessoas têm algo no perfil delas que pode ser interessante para o seu público, mas ele não tem como afirmar isso, é muito robotizado de fato o processo. Então, se você faz isso de forma mais humana, é mais interessante porque você está sabendo quem que você está buscando ali para sua página. Uma outra tática é você fazer sorteios e promoções no seu Instagram, né? Porque geralmente qual que é a regra? O usuário, o seu seguidor, ele tem que marcar 3 amigos, curtir a foto e seguir a sua página para validar a participação dele. Então, se ele marca 3 amigos, ele já está divulgando para 3 pessoas o seu negócio. E geralmente ele não marca uma vez, ele tenta várias vezes ganhar aquele sorteio. Então marca 9 amigos, né, 3 comentários ou marca mais amigos ainda, dependendo do interesse que ele tem naquele produto. E um outro ponto interessante da gente pensar é sobre o que eu estou sorteando, se tem a ver de fato com o meu negócio. Por quê? A gente vê muitas promoções no Instagram, por exemplo, de celulares, né? A loja de lingerie está sorteando um kit, um conjunto de lingerie e um celular. Muito provavelmente você vai ter um público muito maior do que o seu participando, você vai ter pessoas, talvez até homens que não utilizam lingerie, participando do seu produto, porque o que chama mais atenção ali é o celular. E aí, será que vale a pena fazer uma promoção com um item desse, que é mais chamativo do que o seu produto, de forma que provavelmente vão vir várias pessoas que depois que a promoção passar, vão sair do seu Instagram. Então não vai fazer tanto sentido para você atrair essas pessoas para o seu negócio. Então seja mais assertivo, coloque seu produto em destaque e você pode até colocar outros produtos em conjunto, né? Criar um kit que, por exemplo, é uma lingerie, mais uma maquiagem, mais um acessório para o telefone, algo mais básico, algo que seja mais comum e que o seu produto se destaque, né? E que o combo do seu produto com esses demais chamem a atenção do seu cliente, mas não colocando um produto que vai ser mais atrativo do que o seu. É muito comum a gente ver os negócios promovendo sorteios e promoções, mas é válido a gente saber que o Instagram e o Facebook, eles não permitem sorteios, principalmente o Facebook a gente não pode fazer esses sorteios de marcação, mas no Instagram eles ainda passam, porém não é permitido, porque as promoções e sorteios, eles só são permitidos com uma liberação da Caixa e tudo mais. Só que como geralmente as nossas páginas são pequenas, eles aplicam essa política a páginas maiores, por exemplo, empresas como Coca-Cola, né, como as lojas americanas, que são empresas muito grandes. Então essas lojas, por exemplo, quando elas fazem esses sorteios no Instagram, nas redes sociais, elas pedem essa liberação, essa autorização. Então muitas lojas fazem, mas a gente está correndo risco de ter a nossa página bloqueada por algum período aí, quando a gente faz essas promoções. Porém, é muito difícil disso acontecer, mas vale o alerta. Mantenha o relacionamento com seus seguidores, não apenas curta, né, os comentários deles. Responda, fale algo para ele, converse, né, dê espaço a isso, ao diálogo, à interação. Mostre que da mesma forma que ele teve a abertura de falar com você, você tem a abertura para vocês continuarem conversando e interagindo para sua página se manter relevante ali. Então, se o seu seguidor marca a sua página nos stories ou num post dele, interaja com esse post, né? Fale com ele, porque às vezes ele nem segue a sua loja, ele conhece a sua marca, mas ainda não está seguindo. Então, a partir do momento que você interage, ele pensa, pô, que legal, eu acho que eu vou começar a seguir essa marca, nem estava seguindo, que coisa. Então, assim, você começa aí a criar um relacionamento, um vínculo maior com essas pessoas. E mantenha o seu seguidor engajado.
formas de se relacionar com ele. Então utilize as caixinhas de pergunta, as enquetes, os testes e depois fale com ele assim, compartilha com os seus amigos, ou ao final de cada post você fala compartilha com os seus amigos, porque aí você incentiva uma divulgação espontânea e você pode ganhar seguidores através disso. E a última dica é o investimento em mídia, né? Como eu falei na segunda aula, a gente tem lá um objetivo de ganhar novos seguidores. Então, se você investindo em mídia com esse objetivo, isso pode te gerar esse aumento na sua base de seguidores, porque você está investindo o seu dinheiro para isso, para que a ferramenta faça isso por você, alcance essas pessoas e elas comecem a te seguir. Chegamos até aqui, você já sabe os passos para criar sua estratégia e fortalecer a sua marca usando e fazendo a gestão das redes sociais.